Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Ira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o gráfico de colunas empilhadas e como que a gente pode colocar os totalizadores aqui em cima desse gráfico. É um jeito diferente de colocar esses totalizadores, porque é algo que fica faltando nesse tipo de gráfico. Infelizmente no Excel não tem uma parametrização para você simplesmente marcar e colocar ali o total das colunas. Mas é bastante interessante a gente utilizar esse valor total porque facilita na hora da gente visualizar. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, né, de lojas, faturamento de lojas, né, no tipo de faturamento aqui, ó, de Pix, crédito e débito, e eu quero saber qual que é o total dessa loja. Eu já tenho aqui de forma fácil, tá certo? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá? Olha só, para construir esse tipo de gráfico você vai precisar praticamente só da sua tabela aqui de faturamento, tá bom? Então eu vou copiar esses valores aqui para a gente fazer um exemplo novo, colar aqui na minha tabelinha, na minha planilha ao lado. E aí o que a gente faz normalmente? A gente vai lá em inserir gráfico de colunas empilhadas, né? A segunda opção aqui, gráfico de coluna empilhada. O que o Excel vai fazer para a gente? Já vai trazer aqui o eixo vertical aqui em valores, né, que eu tenho aqui. O eixo horizontal ele vai me trazer aqui as lojas, e aí cada série aqui de Pix, crédito e débito, ele vai colocar aqui para mim, né, como cada coluna sendo uma série. Então isso ele já faz automático. O problema, né, ou o desafio é como é que eu coloco aqui o total aqui em cima, né, um valorzinho, um rótulo total aqui em cima, que seja a soma das minhas três séries aqui, das minhas três colunas. É isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer o seguinte: vou redimensionar esse gráfico aqui para ficar maior, para a gente conseguir ver. E aí a gente vai precisar obrigatoriamente criar uma coluna nova aqui, criar uma série nova que vai se chamar total, né? E aí você pode inclusive fazer outros tipos de conta nessa coluna aqui. Por o nosso exemplo aqui vai ser simplesmente uma soma, igual a soma dos três valores que a gente tem aqui do ladinho. Então soma de B2 até D2, fecha parênteses, copia para todo mundo e a gente vai ter ali todos os nossos totais, tá certo? Então aqui a gente está criando o nosso próprio total. Só vou colocar aqui bordas para aparecer que é uma tabelinha, tá bom? E aí essa série total nós também vamos colocar no nosso gráfico. Como que a gente faz isso? Seleciona o gráfico, ele já vai automaticamente selecionar aqui a fonte de dados dele. Você clica aqui nessa setinha e arrasta para o lado, ou seja, antes estava indo só até a D, né, da coluna A até a D, agora está indo da coluna A até a E. E ele vai colocar para a gente mais uma série azul aqui. Essa série é a nossa série total, tá bom? E aí a gente vai trabalhar com o formato dessa série para chegar naquele resultado. Então o que a gente vai fazer agora? Olha só, eu vou querer colocar os rótulos de dados dentro de todas as minhas séries. Então vamos lá, botão direito, adicionar rótulos de dados, botão direito, adicionar rótulos de dados, botão direito, adicionar rótulos de dados e botão direito, adicionar rótulos de dados. Como a gente tem 4 séries, né, aqui nesse exemplo, a gente vai ter que fazer isso, repetir isso para cada série que a gente for fazer. Então vou formatar esse número aqui, ó, com a fonte branca, só para dar o contraste para a gente conseguir enxergar o que é o número ali. Então 11.120, esse daqui também, 11.367, esse daqui também, 14.550, e esse 37 aqui que é o segredo. Olha só, botão direito, formatar rótulos de dados. Primeira coisa que a gente vai fazer nessa formatação é deixar esse rótulo na base interna, porque daí ele sempre vai começar aqui nesse cantinho, né, como se fosse logo após a última série que a gente já tem aqui, que é o débito, né, 14.469. E aí o rótulo a gente pode deixar na cor preta aqui mesmo, porque a gente vai fazer o contraste com um fundo branco. Pode até deixar em negrito, daí no caso aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte e tudo mais. E aí, olha só, a coluna azul clara aqui, que é a nossa série total, a gente vai lá em formatar e vai pegar o preenchimento dessa forma aqui, preenchimento da forma, vai deixar sem preenchimento. Ou seja, essa coluna existe ali atrás do gráfico, mas a gente não vai conseguir enxergar. E dessa forma aqui, automaticamente, a hora que a gente muda algum valor aqui, por exemplo, a 15 mil aqui na loja 4 aqui de Pix, vou aumentar aqui, o cálculo total ele já faz aqui. Vamos colocar mais uns 40 mil não, vamos colocar 20 mil aqui, ó. E aí ele vai calculando aqui pra gente automaticamente, tá certo? Então aqui já foi meio caminho andado, a gente já está mais ou menos com a formatação que a gente quer. Qual é agora o outro ponto que a gente precisa mexer? Perceba que o eixo vertical aqui ficou agora de 0 a 100 mil.
Só que o meu maior número aqui no caso, eu quero que seja aqui na faixa de 45, 43, 45. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou manualmente, vou nesse eixo vertical aqui, ó, vou nessas opções aqui de limite mínimo e máximo e vou colocar aqui um número que eu sei que eu não vou ultrapassar. Então, por exemplo, posso colocar aqui 50 mil, que eu sei que eu não vou ultrapassar esses 50 mil. E aí, né, vai de cada caso, aí você vai ter que ver qual que é o número que melhor se encaixa para você. Por quê? Porque daí assim a gente consegue, né, plotar no gráfico, desenhar no gráfico toda essa região aqui que a gente quer utilizar aqui de números. E aí fica mais evidente aqui a alteração dos números de loja por loja. Então aqui se eu coloco aqui 15 mil agora, ó, aí ele já desce bastante aqui, eu consigo ver isso de forma mais evidente aqui, né, porque o número fica maior, tá certo? Então o que você tem que fazer? Configurar esse eixo vertical aqui para que atenda o número máximo que você tem no seu limite aí, seja faturamento, seja progresso, seja resultado, né? Você vai ver o limite máximo que você tem que deixar aí, tá bom? Sempre pegue o quê? Um pouquinho acima do total que você está tendo aí, ou do total que você sabe que você vai ter, porque daí não tem perigo de passar além desse total. Por exemplo, se eu coloco aqui, sei lá, 50 mil, aí esse cara vai passar lá, ó, aí vai ficar estranha essa visualização, tá certo? Então, sempre coloca ali um número que você sabe que você não vai chegar naquele limite ali, ou vai chegar próximo do limite, tá bom? Fez isso, agora olha só, a gente pode agora formatar um pouquinho melhor esse gráfico. Podemos deletar esse eixo vertical, porque a gente não vai usar, né? Dá para entender aqui que é o faturamento, a gente já vai colocar no título. Essas linhas horizontais aqui a gente também pode deletar, você pode dar um título aí pro seu gráfico, né? Faturamento, vamos lá. Faturamento por loja e por tipo de recebimento. Não, faturamento por loja. Pronto, aqui ó, faturamento por loja. Né, você vai ver o que fica melhor para o seu caso. Redimensiona ali o título do texto, coloca no lugar que você acha mais adequado, e aí você pode configurar também, né, as cores ali na paleta de cores da sua empresa e tudo mais, mas o funcional, digamos assim, né, a parte lógica do gráfico está feita, é isso daqui. Com isso você consegue ter aqui, vamos deixar até uns números aleatórios aqui, esse cálculo aqui de 10 mil até 15 mil só, para ver se não passa. Esses cálculos aqui de forma automática, colocando já os totalizadores, que facilita demais na leitura aí do seu gráfico. Você consegue ver qual foi o valor de cada categoria, né, de Pix, crédito e débito, e qual foi o total dessa loja inteira. Isso facilita demais na visualização, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Comenta aqui se eu tenho te ajudado de alguma forma com essas aulas, tá bom? Eu vejo vocês numa próxima aula, num próximo vídeo, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!